Olá, eu sou a Camila Flores. Eu vou apresentar o nosso projeto da segunda fase da Postec de IA para Devs na FIAP e é um sistema para otimização de rotas hospitalares, utilizando o algoritmo genético e também com integração com o LLM. No nosso caso, a gente usou o Llama. O grupo é composto por mim, pelo Arthur de Oliveira, o Bruno Akira, o Felipe Pereira e o Rodrigo Canella. Inicialmente, né, a gente pensou em evoluir o nosso projeto da fase 1, que era um sistema para predição de risco de AVC, mas a gente acabou avaliando ali que o nosso conjunto de variáveis, né, de maior impacto, como por exemplo a idade, doença cardíaca, não eram fatores que poderiam ser modificados, né, otimizados. Então, acabou que ficou muito restrito ali a quantidade de variáveis que a gente poderia otimizar. Então, não daria para a gente explorar aí o potencial do algoritmo genético. Então, a gente optou por migrar para esse outro tema, né, que é otimização de rotas, que é um problema clássico aí de otimização. E aí, a gente consegue também explorar melhor aí o potencial do algoritmo genético. Então, vamos lá para contextualizar aí o nosso problema, né? Então, para esse sistema aí de otimização de rotas de entrega, a gente tem 3 veículos, né? Cada veículo, ele tem aí a sua capacidade, né, de carga, quantos quilos ele suporta aí, a distância máxima que ele consegue percorrer e o ponto de saída, né? Que aí a gente tem as coordenadas ali de latitude e longitude. Então, dado esses 3 veículos aí, a gente tem também as nossas entregas, né? Então, são 12 entregas que precisam ser feitas. A gente tem ali os locais variados, né? Clínicas, hospitais, UBS, enfim. Então, desses lugares também a gente tem ali as coordenadas, né? A demanda em quilos daquela entrega, a prioridade, né, a urgência ali, a prioridade que essa entrega precisa ser feita, o tempo ali que o motorista gastaria, né, no local, enfim, de retirar o produto, entregar, mais ou menos ali estimado, e a nossa deadline, né, que é o período em que essa entrega ela precisa ser feita para não gerar ali nenhum problema aí para nossa operação no geral. Então, apresentando um pouco aqui, né, de como ficou a nossa arquitetura, a gente dividiu aí em 3 partes principais, né, que seria a parte da otimização, depois a geração de relatórios e ali a nossa interação com o LLM para fazer questionamentos, perguntas, né? E aí na nossa etapa aqui da otimização, né, a gente tem a leitura dos dados, né? E o nosso algoritmo genético, ele vai ser responsável por fazer as combinações, né, de rotas possíveis aí. A nossa função fitness, ela que vai avaliar, né, qual que foi a melhor solução dentro dos parâmetros que a gente estabeleceu. Então, por exemplo, a gente considerando que cada veículo tem ali as suas limitações, né, de distância que pode percorrer, da carga que suporta, né, e também em relação às entregas, né, o prazo que aquela entrega precisa ser atendida, a prioridade, a urgência daquela entrega, né, a gente tem que considerar ali a questão dos atrasos, evitar os atrasos, a autonomia também dos veículos. Então, todas essas combinações aí, elas precisam ser levadas em consideração para a gente definir qual que é a melhor rota, né? Então, essa vai ser basicamente aí a solução que o nosso algoritmo genético ele vai prever, ele vai nos ajudar nessa questão, né, de todas essas combinações possíveis e dos parâmetros que a gente estabeleceu ali, qual que foi a melhor delas. E aí, dado, né, essa solução, a gente encontrando essa melhor solução, a gente vai utilizar o nosso LLM aí para fazer a geração dos artefatos, né? A gente tem ali alguns relatórios de rota, tem o do motorista, né, pra gente falar para ele qual caminho que ele deve seguir. A gente vai ter alguns gráficos também para ilustrar melhor aí a performance, como que se deu aí essa melhor solução, né? E aí a gente também vai ter essa interação aí com o nosso LLM, no caso o Ollama, né, que é gratuito, a gente executa ele localmente, para a gente poder fazer alguns questionamentos, né? Qual que foi a rota que teve maior distância, né? A maior carga, enfim, alguns questionamentos que forem pertinentes aí para o nosso problema.
Então, eu vou usar o nosso notebook aqui, né, para apresentar algumas informações, né, de como que tá funcionando o nosso algoritmo genético. Aí, primeiro, né, eu já executei aqui previamente para otimizar o nosso tempo, né, que demora um pouquinho para rodar. Então, a gente clonou já aqui o repositório. A gente vai executar primeiro sem o LLM, tá? Então, executando aqui o nosso algoritmo genético, para encontrar as melhores rotas, a gente já consegue ter aqui alguns gráficos, né, para entender como que foi essa execução. Então, por exemplo, aqui a gente já consegue ver a evolução do algoritmo, né? Então, ali mais ou menos na metade aqui, então, na geração 25, mais ou menos, a gente viu que ele já parou de evoluir, né? Então, ele encontrou ali as soluções já rapidamente, né? A distância ali dos veículos, a gente consegue ver também que o veículo 2, ele foi o que percorreu a maior distância, né? E aqui a distribuição das prioridades, né? Entre regular, alta e crítica, que tá bem equilibrado também. Então, alguns insights primeiro aqui, né, dessa primeira execução. E aí agora a gente vai instalar também aqui o Oliama no Colab para a gente poder fazer a integração com o LLM, tá? Vou executar aqui também para otimizar um pouco o nosso tempo, que vai demorar uns minutinhos. E aí, né, depois de executar o nosso LLM aqui local, né, o Oliama, demora um pouquinho, né, para ele rodar, a gente utilizou ele para gerar alguns relatórios. Então, eu queria mostrar aqui algum desses relatórios, né, que ficou bem interessante. Então, por exemplo, a gente tem aqui nos outputs, né, esse daily report, que seria, né, um relatório diário, aí a gente consegue ver as rotas por veículo, né, então, o veículo 1, o veículo 2, o veículo 3, qual a distância que aquele veículo percorreu, a carga, né, a autonomia. Então, assim, a gente vai ter ali a sequência também das entregas, né, aonde que ele foi. Então, é um relatório bem interessante, né? Vamos ver, por exemplo, aqui que o veículo 1, ele foi em três lugares, né? O Hospital aqui de São Paulo, Clínica Vila Mariana e Hospital Central. Então, a gente tem ali a carga, né? O prazo, a prioridade dessa entrega, enfim, em cada veículo a gente consegue ver, então, qual caminho que ele percorreu. Outro relatório que ficou bem legal foi esse aqui, ó, das rotas, que aí a gente consegue ver de uma maneira mais visual assim, né, vamos dizer, aqui dentro do mapa, o caminho que cada veículo percorreu. Então, cada veículo vai ser representado ali por uma cor. A gente pode ver, né, ó, um dos veículos percorreu esse caminho, né, o outro esse aqui, o outro esse aqui. Ficou bem legal pra gente conseguir visualizar, né, essas rotas. E a gente tem também, por exemplo, esse aqui que é o do motorista, que foi o relatório para que ele soubesse, né, o motorista soubesse o caminho que ele vai fazer, né, na entrega dessa rota. Então, aqui o LLM gerou também, né, numa linguagem bem simples, né, bem natural mesmo. Por exemplo, o veículo 1, ele vai sair da base e seguir essa sequência. E aqui ele mostra, né, a carga e o caminho que esse motorista vai fazer, né, dá ali um alerta, né, priorize a atenção nas entregas críticas, né, e ele demonstra ali quais são as entregas críticas, né, ao conferir o comprovante. Então, é bem bacana ali pra gente poder instruir também o motorista. E ele gera até ali algumas sugestões de melhoria, né, para evitar o excesso de capacidade, né, então, dentre as melhores rotas aí que foram traçadas, se tiver alguma observação também, a gente indica aqui nesse relatório. Então, aqui a gente também tem mais alguns relatórios, né, que a gente consegue gerar, o relatório de operações, ficou bem bacana também, né, que ele dá ali de uma forma mais detalhada, né, a avaliação ali, por exemplo, da capacidade e autonomia dos veículos, né, ó, que não foi excedida em nenhum dos casos, né, economia e eficiência percebida. Então, por exemplo, olha que interessante, economia de 5% de redução na distância total comparado com a rota original, né. Então, tem bastante dados legais aqui pra gente avaliar também, né, a questão da sugestão de melhorias também. Então, tudo que foi identificado aí durante a execução do nosso algoritmo, né, a gente consegue trazer com dados relevantes, né, para análise aí da operação. E aí, né, a gente tem também a possibilidade de interagir aqui com o nosso LLM para fazer algumas perguntas, né,
por exemplo, qual veículo que percorreu a maior distância, né? A gente gera ali uma resposta em linguagem natural. Ele vai avaliar, né, os dados disponíveis, e aí nesse caso, né, foi o veículo 2 que percorreu a maior distância, que foi 31,93 quilômetros, né? E a gente consegue fazer diversas perguntas aí nesse contexto também. E aí, para finalizar, né, eu queria mostrar o nosso sistema em execução. A gente fez um menu, né? Então, eu já baixei aqui, já clonei o repositório, baixei o Olhama aqui na minha máquina, já tá tudo instalado. A gente vai executar esse arquivo run.py, e aí eu vou executar aqui para a gente conferir que vai ser apresentado um menu aí para a gente poder utilizar o nosso sistema, né? Então, o primeiro ele vai executar o algoritmo genético, né? Você pode escolher ali as opções, né? Essa é a opção 1, a opção 2 é para gerar os relatórios e a 3 para a gente fazer as perguntas, né? Então, eu vou executar aqui a opção 1 para a gente ver em funcionamento. Ele vai levar ali alguns segundos para executar. Aí foi rapidinho, já executou. Agora eu vou usar a opção 2 para a gente gerar os relatórios. E aí, alguns minutinhos depois, né, finalmente a gente gerou aqui nossos relatórios na opção 2. Agora, né, eu vou usar a opção 3 aqui pra gente fazer algumas perguntas, né? Então, por exemplo, qual a rota percorrida pelo veículo 2? E aí, vamos ver se ele vai responder corretamente. E aí ele respondeu aqui, né, as rotas do veículo 2. Então, foi o Hospital Infantil, UBS Bela Vista, UBS Pinheiros, Clínica Butantã e Hospital Zona Sul. Então, ficou bem bacana, bem interativo, né, essa questão aí da lentidão, né, um pouco da lentidão aí para a resposta do LLM, ela pode ser aí minimizada, melhorada, né, se a gente utilizar, por exemplo, uma outra API paga, né, da OpenAI, o GPT, né, por exemplo, a gente vai ter um custo aí, né, mas em compensação também a gente elimina essa questão aí da demora para responder, né, para fins aqui educativos, né, a gente acabou utilizando o gratuito mesmo, né, para fazer essa demonstração, mas, né, também é uma opção utilizar uma das APIs pagas, a do Google também, né, para a gente poder eliminar um pouco dessa lentidão. Então é isso, né? A gente considera que o algoritmo genético ele foi bem eficiente para esse problema, né? Porque ele não só otimizou, encontrou o caminho mais rápido, mas respeitou também todos aqueles critérios, né, que a gente estabeleceu, as particularidades dos veículos, das entregas, e a integração com a LLM foi muito útil também para a gente poder gerar, né, todos aqueles relatórios ali com dados relevantes aí para a operação, né? A gente considera que é aplicável sim, né, essa solução, pode ser utilizada aí como uma solução para otimizar rotas hospitalares, né, ou até mesmo outros tipos de entregas de produtos perecíveis, né, em que tem ali um determinado tempo para ser entregue. Então, foi uma ótima solução aí para esse tipo de problema, agregou bastante conhecimento para nós e foi muito legal ter participado aí desse projeto com esse tema. É isso, muito obrigada!